Igreja, boa noite, Pai do Senhor, amém? Motivo de alegria estar aqui na igreja mais uma vez, Pai Giel. Estive aqui semana passada e estou feliz de estar aqui hoje novamente. Muito mais feliz ainda de ver o nosso pastor Márcio. Bênção de Deus na minha vida, nas nossas vidas, muito feliz mesmo. A pastora nos fez o convite para estarmos aqui ministrando a palavra. E Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Queria pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 41. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 41. Nós vamos ler alguns versos. Verso 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Verso 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe, e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Somente esses 2 versos. Pedi para o irmão deixar só o painel aqui, eu fico um pouco mais à vontade. Temos uma Gabriela Rocha aqui na igreja agora, né, pastor? Deus abençoe a vida da irmã, que voz abençoada. Poderia ficar aqui cantando, irmã, o resto da noite aí. Deus abençoe sua vida, viu? Irmãos, semana passada eu estava em viagem a Goiânia e eu estava pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para trazer ao coração da igreja. E eu estava lendo a Bíblia e pedindo a Deus e fui viajar, peguei o avião, fui viajar e não vinha nenhuma palavra. No hotel eu ficava meditando, esperando vir alguma palavra do céu para o meu coração e nada. E no segundo dia a mesma coisa, voltei para casa, fiquei aproximadamente umas 3 horas no aeroporto ali em Goiânia, esperando o voo, meditando na palavra do Senhor, e nada me vinha à mente, nada vinha ao meu coração. Eu entrei naquele avião e nós estávamos vindo para São Paulo. E de repente eu olhei na janelinha do avião, e da visão que eu tinha ali daquela janelinha, eu vi só uma nuvenzinha. Estava um pouco nublado o tempo, o avião passou por aquelas nuvens, e de repente, no momento em que eu olhei, no espaço em que eu tinha daquela janelinha para olhar, eu vi somente uma nuvenzinha naquela imensidão de céu. E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração, ele começou a ministrar grandemente ao meu coração, e me trouxe à memória essa palavra, quando o moço do profeta Elias sobe ali ao monte, ele fala: eu vejo somente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E era exatamente o que eu estava vendo ali naquele momento, somente uma pequena nuvem. E o Espírito Santo começou a ministrar grandemente ao meu coração durante aquele voo, e eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo me revelou diante desta palavra. O livro de Reis, obviamente o próprio nome já fala, o livro de Reis, ele vem nos contar a história de alguns reis de Israel, de alguns reis de Judá. Dentre esses reis existia um rei por nome Acabe. Era um homem muito mau, muito ruim, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele fora o pior rei que teve em Israel. Não houve depois dele, nem antes dele, nenhum rei tão ruim, tão péssimo quanto Acabe. E ainda para ajudar, Acabe casou com uma mulher por nome Jezabel, que era pior que ele, formando assim um casal perfeito que representava tudo que era de ruim, que representava de fato o inimigo naquele tempo. E Acabe reinou durante 22 anos. Durante 22 anos aquele homem mau teve um reinado muito péssimo. Porém ainda existia profeta na terra de Israel, e o profeta contemporâneo por nome Elias. Certa feita ele estava junto ao Querite do ribeiro. Deus falou com Elias, pediu para que Elias fosse até Acabe e profetizar para Acabe a seguinte palavra:
que a partir daquele momento nenhuma chuva cairia do céu, nenhum orvalho cairia do céu. E Elias, obediente à voz do Senhor, ele foi diante de Acabe e profetizou, e falando para Acabe que mediante a sua palavra nenhuma chuva cairia, nenhum orvalho cairia do céu. E assim aconteceu. Mas por que Deus pediu que Elias profetizasse dessa forma? O plantio, a colheita era a maior fonte de renda daquela época, e consequentemente, não havendo chuva, não regariam as plantações, e isso afetaria diretamente na economia do rei, afetaria diretamente em suas finanças. E assim sucedeu que Elias foi lá e profetizou, e nenhuma chuva caiu, nenhum orvalho caiu de fato. Porém, agora a história vai decorrendo, e durante aquele reinado algumas coisas vai acontecendo. Elias vai e profetiza para Acabe, e Deus dá uma ordem para Elias sair e se esconder. Elias assim faz, vai se esconder e viver mediante a providência de Deus. Ele se esconde perto do ribeiro do Querite, e ali ele é sustentado por corvos, ali ele é sustentado por Deus, vivendo 100% na dependência de Deus. Elias agora ele começa a tomar água daquele ribeiro, Elias agora começa a comer carne e pão que eram trazidos por corvos. Uma vez meu pastor estava ministrando a palavra do Senhor lá na igreja. Me perdoe, irmãos, eu nem trouxe a paz do meu pastor para a igreja recebe, amém? Estamos aqui debaixo da bênção da minha líder Adriana Macedo, do meu pastor também, amém? E meu pastor estava ministrando a palavra, e ele dizia que não eram corvos, ele disse que eram urubus que estavam ali alimentando, trazendo comida para Elias. E eu fiquei pensando ali naquilo que o pastor falou, e eu tenho um pavor enorme de urubu, não sei os irmãos, mas é um animal meio estranho assim. E eu fiquei imaginando aqueles animais levando a comida para Elias. Eu não sei se eu comeria, mas Elias estava vivendo debaixo da dependência de Deus, ele estava sendo obediente. Porém, não estava chovendo, não estava caindo uma gota de água do céu, e então, obviamente, o ribeiro secou-se. Então Elias agora recebe uma ordem para sair dali de onde ele estava e ir até uma cidade chamada Serepta. Ali ele encontraria-se com uma viúva, e ali ele começa também a viver sobre a dependência de Deus, porque quando ele encontra com aquela viúva, ele pede um pouco de água. Aquela viúva vai dar um pouco de água para ele, e ele ainda fala assim, ousado Elias, ele fala assim, olha, vai e faz um bolo para mim. Aquela mulher fala assim, olha moço, eu não tenho como fazer, nós só temos um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um bolo, um pão para mim, para o meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer, porque nós não temos mais. Mas Elias estava diante da direção de Deus, e Elias faz, não, vai lá e faz primeiro para mim, e Deus proverá para vocês. E aquela mulher, ela foi obediente. Eu não sei você, o que nós faríamos diante daquela situação, se de fato nós obedeceríamos a voz do profeta, e utilizaríamos o pouquinho que nós teríamos na nossa casa para alimentar o profeta. Daí surge um dos maiores jargões de gospel que existe, que Deus não vai deixar faltar a farinha na panela e o azeite na botija. Irmãos, eu acredito de fato que Deus não deixa faltar o azeite na botija e a farinha na panela, mas só que se nós olharmos o contexto dessa história, essa mulher, ela teve uma atitude de fé. Qual de nós aqui teríamos a mesma atitude de fé, de tirar da nossa boca para dar para a boca de um profeta, ou para dar para a boca de alguém que de fato está precisando? Será que nós temos isso no dia de hoje? Tiramos da nossa boca, tiramos da nossa despensa para dar para aqueles que estão passando fome na rua, para que de fato nós possamos proferir essa palavra, que Deus não vai deixar o azeite da botija faltar e a farinha da panela? Analise você a si mesmo. E assim aquela mulher foi e fez, e de fato não faltou. Ela foi e fez, Elias comeu, só que posteriormente vai acontecer alguma tragédia ali na casa daquela mulher. O seu filho vai morrer, e ela agora começa a culpar o profeta Elias. E Elias estava na direção de Deus, e coisa linda é quando nós estamos na direção de Deus. E o filho daquela mulher morre, irmãos. O filho daquela mulher morre, e ela chega até Elias, e Elias pergunta onde ele está. Elias sobe para o andar, cata o menino, sobe para o andar de cima, e ali ele começa a orar por aquele menino, deita-se sobre o menino e começa a orar, clamar ao Senhor durante 3 vezes, e a palavra do Senhor se cumpre. Aquele menino, ele volta, ele ressuscita. Mais um milagre feito por Elias, ali na casa daquela viúva, que muitos milagres devem ter acontecido ali durante a estadia de Elias. E a história vai decorrer, passou-se 3 anos sem cair uma gota de chuva, uma gota de orvalho do céu. Deus agora fala com Elias novamente. Elias, vai lá diante de Acabe e profetiza novamente que eu vou mandar chuva. Durante 3 anos não choveu, a fome já estava grande,
Deus vendo o sofrimento daquele povo, e agora Deus pede para o profeta Elias ir lá e profetizar novamente, que dessa vez iria chover. E Elias vai. Só que se os irmãos lerem o texto, Deus mandou Elias ir lá e profetizar que ele mandaria chuva. O que eu acho interessante nessa história é a ousadia de Elias. Deus pediu para Elias ir lá profetizar que ele mandaria chuva. Elias vai lá e profetiza que Deus vai mandar uma abundante chuva. E Deus já começou a ministrar algumas coisas em meu coração e me trouxe à memória uma vez em que nós faríamos um evangelismo no centro da cidade de Mauá. Nós tínhamos preparado um evangelismo com cartazes, nós iríamos apresentar um teatro no Farol também. Só que num dia antes, irmãos, estava chovendo, o tempo estava nublado, garoando. E eu falei, meu Deus, amanhã a gente vai estar lá, a gente preparou muitas coisas, não pode chover. E eu coloquei meu celular para despertar às 3 horas da madrugada, eu estava na casa da minha mãe, a casa da minha mãe é de telha. E às 3 horas da madrugada eu acordei, e estava chovendo muito, e aquele barulhão na telha. E eu lembrei da oração de Elias. Eu lembrei que Elias profetizou que diante da palavra, que mediante a palavra dele, nenhuma gota de chuva, nenhum orvalho cairia do céu. E eu tomei posse daquela palavra, irmão Marcos. Eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, mediante a minha palavra, não vai cair uma gota de chuva, nem orvalho do céu, porque nós precisamos ir no centro daquela cidade, cumprir o ID de Jesus. E quando eu acordei, irmãos, umas 9 horas da manhã, eu saí para fora do quintal, e o céu estava azulzinho. Nós fizemos todo aquele evangelismo e não caiu uma gota de chuva. Se os irmãos acreditam ou não, não sei, mas foi a minha oração naquele momento, e eu creio que Deus respondeu a minha oração, porque tinham pessoas que precisavam ser ministradas no centro daquela cidade. E Elias me ensinou isso, que tem momentos da nossa vida em que nós precisamos ser ousados, e sim fazer prova do Senhor. O irmão leu aqui na palavra devocional, eu vou até repetir aqui. O irmão leu o Salmo 34, né? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu não sei, de repente, qual é a situação da sua vida que você está passando, ou qual é o momento da sua vida que você está passando. Mas, irmãos, eu venho aqui nessa noite como ministro da palavra de Deus. Tome a ousadia que tinha Elias. Provai e vede que o Senhor é bom. Faça a prova do Senhor que Ele vai responder às suas orações. E Elias, ele foi um homem assim, ele me ensinou muito. E agora ele vai lá diante do rei Acabe, ele profetiza. E ele vai muito além. Note que Deus mandou ele lá e falar que agora iria chover. Só que Elias vai muito além disso. Ele pede para Acabe juntar os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de uma deusa chamada Azera, no qual Acabe tinha levantado altar para esse deus Baal, tinha levantado uma espécie de um poste, alguma coisa assim, para essa deusa Azera. Estava numa idolatria totalmente equivocada. E Elias agora, com muita ousadia, ele vai lá e fala: olha, vamos fazer o seguinte então, junta os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera, vamos até o Monte Carmelo, e lá nós vamos fazer prova. O Deus que responder com fogo é o Deus que deve ser adorado. E assim foi. Baal juntou todos aqueles homens, juntou os 450 profetas, mais os 400 de Azera, subiram até o monte. Chegando lá, Elias foi muito além, foi muito mais ousado. Elias pega e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte. Fizeram uma espécie de uma valeta em volta do altar, pediu para trazer o bezerro, picotaram o bezerro, colocaram em cima do altar ali, colocaram a lenha, colocaram o bezerro ali em cima do altar, e pediram assim para os profetas de Baal: agora clame ao seu Deus, e vê se ele vai responder com fogo para consumir esse holocausto. E aqueles homens começaram a clamar, e nada estava acontecendo. Deu por volta de meio-dia. Por volta da meio-dia, eles ainda estavam clamando. Elias foi até agora um pouco debochado. Fala assim: olha, continua, grita mais alto. Talvez o Deus de vocês está dormindo, talvez ele está descansando, ou talvez ele esteja ocupado. Começa a clamar mais alto. E aqueles homens foram muito além. Eles começaram a se cortar, começaram a se bater como um ritual que eles tinham ali, e nada acontecia. Porque de fato o Deus que Acabe estava fazendo aquele povo servir não era um Deus verdadeiro. O Deus Baal não era um Deus verdadeiro, como ainda não é. E nós sabemos nos dias de hoje que existem muitos outros deuses que estão sendo adorados, mas nós sabemos de fato qual é o único Deus que deve ser adorado. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o único que derramou até a sua última gota de sangue naquela cruz. E
agora chegou a vez de Elias de aclamar ao Deus verdadeiro. E Elias fez tudo isso e mandou para que os homens molhassem ali 4 vezes, 3 vezes, e derramaram aquela água, fizeram aquela valeta ali em volta. E agora Elias começa a clamar ao Senhor. Quem sabe eles cantaram o mesmo louvor que a irmã cantou aqui. Ó Deus, eu vim aqui só para te dizer que minha esperança está em ti. Quem sabe Elias, durante aquele momento ali de adoração, esse era o louvor em que ele cantava: ó Deus, eu vim aqui somente para te dizer que minha esperança está em ti. E Elias clamou ao Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, pediu para Deus responder com fogo, e Deus respondeu com fogo. Deus respondeu com fogo, o fogo desceu, consumiu aquele holocausto, consumiu a água, secou-se a água. Aqueles homens tiveram que reconhecer que só existia um Deus em Israel. O Deus de Elias respondeu com fogo, mediante a ousadia de Elias. Deus não pediu para Elias fazer isso, mas Elias foi ousado e tomou a ousadia, tomou liberdade e fez tudo isso, e Deus respondeu com fogo. Em determinadas situações das nossas vidas, nós temos que ser ousados. Em determinados momentos das nossas vidas, nós temos que ser ousados. O Deus em qual nós confiamos, Ele é um Deus verdadeiro que responde com fogo. Ele é o nosso Deus verdadeiro. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor, nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Porque muitas vezes nós cantamos, nós louvamos, nós pregamos, mas chega no momento da dificuldade, nós desacreditamos de tudo aquilo que nós cantamos, nós desacreditamos de tudo aquilo que nós louvamos. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que nós temos que fazer prova do nosso Senhor Jesus. Ele é fiel, Ele é um Deus imutável. A palavra do Senhor nos diz em Números que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E esse mesmo Deus foi Deus na vida de Elias. Aí agora havia de vir a chuva, né? Porque ele estava 3 anos sem chover, o povo estava com fome, o povo estava passando por fome e tal. E Elias pede para o seu moço. E aqui é a parte que eu mais gosto da hora que Deus começou a dar essa mensagem ao meu coração. Elias pede para o seu moço subir ao cume do monte e olhar para ver se ele via se estava vindo alguma chuva. E aquele moço, ele sobe a primeira vez, ele volta e fala para Elias: Elias, eu não estou vendo nada. Elias pede para ele: sobe de novo. Ele sobe de novo. E ele desce, ele fala: Elias, eu não estou vendo nada. Elias pede para ele subir de novo. Ele sobe, ele desce. Elias, eu não estou vendo nada. E assim por 7 vezes. E quando eu li por 7 vezes, o Espírito Santo me fez lembrar da história de um homem que também teve que mergulhar 7 vezes. Quem? Naamã. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, recebeu uma ordem. Ele era leproso, recebeu uma ordem para que ser curado da sua lepra, ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas Naamã, como chefe do exército do rei da Síria, um homem de status, de uma posição social, de uma posição profissional ali relevante, onde as pessoas olhavam para ele e enxergavam Naamã como uma autoridade, ele não poderia se dar a esse luxo de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por quê? Porque o Rio Jordão, trazendo para os dias de hoje, ele é comparado ao Rio Tietê, aqui talvez muito pior. Só que essa era a ordem do profeta Eliseu para Naamã: olha, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. O que eu entendo com isso é que Deus, além de querer curar a lepra de Naamã, Deus estava querendo tocar no orgulho de Naamã. Porque Naamã era um homem orgulhoso, tanto que ele fala na sua palavra: olha, pudera eu mergulhar 7 vezes no rio. Ele cita 2 nomes de uns rios que deveriam ser rios mais limpos, e eu ficar curado. Mas Deus queria tratar o orgulho, Deus queria tratar o ego de Naamã também. E em um determinado momento, convencido pelos seus amigos, ele vai diante do Rio Jordão. E ele mergulha 1 vez, 2, 3, talvez nada acontece. Só que na 7ª vez em que ele mergulhou, ele saiu totalmente curado da sua lepra. Ele saiu totalmente limpo, com a sua pele limpa. O que eu aprendo com isso? Tem determinadas situações que nós precisamos ser persistentes. Tem determinadas situações que nós precisamos sim se tiver que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, sim, nós temos que ir, porque é a ordem de Deus para nossas vidas, não desistir.
E assim foi, Naamã saiu curado da sua lepra, tanto que quando ele volta até o profeta Eliseu, ele quer pagar pelo milagre, obviamente Eliseu não recebe, e Naamã fala, olha, me dá agora um pouquinho dessa terra, para eu levar para a minha terra, para que lá todos saibam que há só um Deus em Israel, que há só um Deus em Samaria. E Elias, nessa passagem aqui, quando eu li isso aqui, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas em meu coração. Na 7ª vez em que esse homem subiu, ele viu somente uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Irmãos, uma pequena nuvem do tamanho da minha mão é pequena, mas talvez a mão do Marcos é a mão maior aqui, mas ainda assim seria uma nuvem pequena. Ainda assim seria uma nuvem pequena, para que Elias olhasse e falasse, olha, agora vai, fala para Acabe, aparelhar seu carro, porque Deus vai mandar uma abundante chuva. Talvez ainda assim, se fosse uma nuvem do tamanho de um homem, ainda assim seria uma nuvem pequena para que Elias profetizasse, fala para Acabe aparelhar seu carro, porque Deus vai mandar uma abundante chuva. Ainda assim seria uma nuvem pequena, se fosse uma nuvem do tamanho de um carro, ainda assim seria pequena. Porque quando vai chover, a gente vê que o céu todo escurece, e logo nós sabemos que vai cair chuva do céu. Mas olha o tamanho da fé de Elias, olha a ousadia de Elias, quando aquele homem volta e fala para ele, eu vejo uma pequena nuvem, somente uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias obviamente toma aquela palavra para si, e ele fala, olha, fala para Acabe, aparelhar seu carro, porque Deus vai mandar uma abundante chuva. E nesse momento, dentro daquele avião, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e falava assim, Paulo, não despreze os pequenos sinais de Deus na sua vida. Igreja Pagel, eu venho aqui como ministro da palavra do Senhor dizer para vocês, não despreze os pequenos sinais de Deus na sua vida. Eu não sei por qual milagre você está clamando, mas se Deus já deu um pequeno sinal, não despreze os pequenos sinais. Nós precisamos ter fé, que ainda que nós víssemos uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus vai mandar uma abundante chuva. Deus vai mandar uma abundante chuva. Talvez nós estamos aqui em um número reduzido de pessoas e entra uma alma. Nós temos orado por salvação, para que Deus encha a igreja Pagel, para que Deus mande vidas para cá, e nós vemos uma vida entrando. Irmãos, não despreze os pequenos sinais de Deus. Não despreze os pequenos sinais de Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer abundante mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E dentro daquele avião, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e me trouxe à memória grandes situações da minha vida, e falou para mim, Paulo, não despreze os pequenos sinais, não despreze os pequenos sinais de Deus. Continuando, o Espírito Santo me fez lembrar de um homem por nome Davi, diferente de Acabe, que foi o pior rei de Israel. Davi é conhecido até nos dias de hoje como o melhor rei, o maior rei que já teve lá. Quando Davi luta com Golias, Deus também não deu a ordem para Davi ir lá e lutar com Golias, não. Ele também não deu a ordem. Se os irmãos lerem a história, os irmãos vão ver que Deus também não deu a ordem para Davi lutar com Golias. Não está escrito, olha, Davi vai lá, luta com Golias e mata Golias. Não está escrito. Davi foi oportunista, e ele confiava no Deus que tinha chamado ele. Ele confiava no Deus que tinha sido usado, que tinha usado o profeta Samuel para ir até a sua casa e ungí-lo e derramar azeite sobre a sua cabeça. Ele confiava, ele tinha ido levar comida para os seus irmãos que estavam em guerra, e de repente ele ouviu aquele gigante afrontando o exército de Israel. Ele ouviu aquele gigante, e naquele momento ele pediu para Saul, que era o rei, deixar ele lutar. Mas Davi era pequenininho, o gigante até deu risada, Saul até deu risada, que esse gigante vai te matar. Tinha quase 3 metros de altura, Davi 1,5 metros, pequenininho. Mas Davi era um homem de experiências. Davi era um homem que tinha tido grandes experiências com Deus. Davi era um homem que tinha tido grandes lutas. Ele tinha matado um urso, ele tinha matado um leão, ele protegia as suas ovelhas, ele sabia como proteger o seu rebanho. Ele era um homem dessa forma. E ele queria usar toda aquela experiência que Deus tinha dado para ele agora para para lutar contra aquele gigante que estava afrontando o povo de Israel. Ele foi oportunista. Assim também temos que ser assim, oportunistas em mediante situações das nossas vidas.
Temos que ter fé e acreditar que em determinadas situações não somos nós que vamos pelejar, mas é o Senhor quem pelejará por nós, como está escrito em Êxodo. O Senhor pelejará por vós. Nesta peleja não temos que pelejar. Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Tem lutas travadas em nossas vidas, batalhas que nós enfrentamos, que nós só vamos vencer no joelho, que nós só vamos vencer na oração, onde as minhas mãos não podem ir, os meus joelhos alcançam. E é dessa forma que nós vamos vencer, assim também como as bênçãos. Eu disse aqui na última vez que todas as bênçãos já foram liberadas no reino espiritual. Determinadas bênçãos nós vamos alcançar se nós dobrarmos os nossos joelhos e formos buscar. Irmão, pena que eu aprendi isso um pouco tarde. Pena que eu aprendi isso um pouco tarde, porque se eu tivesse aprendido alguns anos atrás isso, eu não teria passado alguns processos na minha vida. E agora, seja lá qual for, se a Bíblia fala que são todas as bênçãos que já foram liberadas no mundo espiritual, irmão, são todas. Não é uma, não é duas, não, são todas. Então se eu quero algo, é no joelho. É no joelho, e Deus move o céu, move a terra e prepara a situação para que aquela bênção chegue até nós. Davi fez isso, ele foi lá, matou aquele gigante, lutou contra aquele gigante, derrubou aquele gigante e venceu a batalha. Elias, da mesma forma, ele venceu a situação que Acabe estava impondo diante daquele povo, fazendo aquele povo ser um povo idólatra. E Elias foi homem de Deus, Elias foi profeta de Deus para aquela nação. E no momento em que eu estava ainda naquele avião, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que Deus tinha feito na minha vida. No ano de 2009, eu estava trabalhando. E onde eu trabalhava nós fazíamos alguns exames periódicos ali, por se tratar de um polo petroquímico. Nós tínhamos que fazer exames de 6 em 6 meses. E eu fiz um exame. Nós fazíamos uma bateria de exames. E quando eu fiz um exame com a médica, ela foi escutar meu coração. Ela perguntou: Paulo, você tem algum problema no coração? Eu falei: não tenho. Eu sempre pratiquei esporte, sempre joguei bola. Ela falou assim: olha, mas eu escutei algo no seu coração. Procure um cardiologista. E eu fui num cardiologista. E fiz alguns exames e tinha constatado uma arritmia e uma extrasístole. Meu coração era disparado demais. E parece que quando você descobre a doença ou a enfermidade, irmãos, parece que o seu psicológico abala, parece que você fica doente mesmo. E aí eu começava a sentir muitas palpitações. Até aquele momento não tinha sentido nada, mas dali para lá eu comecei a sentir palpitações, muita falta de ar. E um dia eu estava trabalhando e eu passei mal e eu fui até o ambulatório da empresa. E o médico me examinou, ele falou assim: olha, vai para o hospital. E eu saí da empresa, fui para o Hospital Santa Casa em Mauá. E chegando na Santa Casa eu fiz um eletrocardiograma. Fiz um, o médico olhou e falou assim: não, faz outro. Fiz outro, o médico falou: não, faz outro. Fiz 3 eletrocardiogramas, o médico falou assim: não, troca a máquina. Trocaram a máquina, porque estava tudo desgovernado, os risquinhos lá, tudo errado. O médico falou assim: não, tem algum problema com esse garoto? Manda ele para o hospital, manda ele direto para a UTI. Eu saí da Santa Casa, já no balão de oxigênio, fui direto para o Hospital Itacolomi, em São Bernardo do Campo, onde eu fiquei por 6 dias na UTI. Só tinham pessoas idosas ali naquele quarto. E tinha o Paulo ali, novinho, com problemas no coração. E era uma situação tão constrangedora que eu vivia ali, ficava todos aqueles dias com muitos aparelhos ligados em meu coração. Eu não podia sair da cama para tomar banho, porque os médicos estavam com medo de eu infartar, porque meu coração estava parecendo uma escola de samba fora de ritmo, era isso que eles me falavam. E as enfermeiras tinham que me dar banho na cama, tinham que dar banho na maca, era uma situação muito constrangedora. Durante a madrugada, os chefes de enfermagem, eles me acordavam, fechavam a cortininha da minha cama, fechavam a cortininha e perguntavam: Paulo, fala para nós que droga que você usa, porque não é normal você dizer para nós que você nunca usou droga, que você nunca bebeu, e seu coração ser dessa forma. Eu falava: eu nunca usei droga, eu nunca bebi, não sei porque meu coração é dessa forma. Mas lá no fundo, irmãos, o Espírito Santo falava para mim: é um propósito de Deus. Lá no fundo Deus ministrava meu coração: Paulo, nessa situação eu quero te ensinar algo. E eu fiquei ali por 6 dias. Eu fiquei ali por 6, 7 dias naquele hospital, tomando remédios, injeções na barriga. Até que o remédio controlou meus batimentos, eu saí, fui para minha casa. Fiquei durante 1 ano fazendo tratamento, tomando remédio Ancoron. Não podia fazer atividade física.
subia a rua da casa da minha mãe, já chegava em casa ofegante, durante 1 ano. Mas durante esse 1 ano, todos os dias, todos os sábados, eu acordava, eu colocava um DVD do Paulo César Baruch e uma música que chama Dependo de Ti. Fala, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Todos os sábados eu colocava aquele DVD e todos os sábados pela manhã eu orava, Senhor, cura meu coração. Senhor, cura meu coração. E um dia eu fui para a igreja, depois de tudo isso eu fui para a igreja, e eu cheguei um pouco atrasado, o culto já estava rolando. E quando eu cheguei na igreja, assim que eu entrei, o irmão que estava em cima do altar com o microfone na mão, ele falou assim, olha, ele sem saber de nada, ele falou assim, você não vai mais precisar passar por hospital, você não vai mais precisar ir aos médicos, porque essa noite Deus tem algo na sua vida. E eu já tomei aquela palavra para mim, não desprezei os pequenos sinais. Naquele momento eu já senti Deus falando ao meu coração. E eu sentei e participei do culto. O culto aconteceu, acabou o culto, o pastor Marcos pegou o microfone e ia dar o término do culto. E ele falou, irmãos, eu não costumo fazer isso. Eu não costumo fazer isso, mas Deus mandou eu fazer algo que essa noite eu vou ser obediente à voz de Deus. E ele leu Marcos 2, quando aqueles 4 moços pegam aquele paralítico, que não tinha como andar e ir até a casa onde Jesus estava, não tinha como ele ir até onde Jesus estava, aqueles 4 moços pegaram aquele paralítico e levaram até Jesus, só que a casa estava lotada, não tinha como entrar pela porta. Um ato de fé, de ousadia daqueles homens, eles subiram aquele paralítico pelo telhado, tiraram e colocaram aquele paralítico, desceram ele diante de Jesus. Olha a ousadia desses homens. O pastor leu essa passagem, ele falou assim, nessa noite, irmão Paulo, Deus vai te curar hoje. E ele pegou 4 pessoas, uma dessas pessoas era o meu líder, nome Daniel, e falou assim, olha, vai até o Paulo agora, busca ele, e traga ele até aqui na frente. E aqueles 4 homens, aquelas 4 pessoas foram até onde eu estava sentado lá no fundo, me pegaram, me colocaram até a frente, e eles começaram a orar sobre mim. O meu líder falava uma língua estranha no meu ouvido, irmãos, que eu nunca tinha escutado. Era como se um anjo estivesse de fato falando perto do meu ouvido. E eu sentia a minha carne queimando, eu sentia a minha carne pegando fogo. E eles oraram, e o pastor falou assim, você está curado. E eu saí daquele culto, irmãos, eu não desprezei os pequenos sinais, era uma pequena oração, era um pequeno ato profético, mas eu sentia Deus naquele lugar, eu sentia Deus agindo na minha vida. E eu saí daquele culto, eu lembro que eu fui para a minha casa, da igreja até a minha casa declarando, eu estou curado, eu fui curado. Na mesma semana, eu marquei exames, irmãos, na mesma semana. Para honra e glória do Senhor, eu não tinha mais nada, não tinha mais nenhuma arritmia, não tinha mais nenhuma extracístole, não tinha mais nada, porque eu não desprezei os pequenos sinais de Deus na minha vida. Irmãos, desculpa, eu acredito muito em ato profético, e quando eu estava para vir aqui, quando a pastora falou da situação do pastor, de imediato o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra, e nessa noite eu quero fazer um ato profético também com a vida do nosso pastor. Quero pedir a ajuda do irmão Marcos, ajuda do irmão, da pastora e da irmã que cantou, para vocês virem até aqui à frente. Em nome de Jesus. Irmãos, é ato profético, eu acredito. E eu acabei de dizer para vocês, não despreze os pequenos sinais de Deus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E eu creio que Deus vai mandar abundante chuva. Irmãos, eu queria pedir para vocês ir até o pastor Marcos, pegar ele, trazer ele aqui na frente, para a gente orar por ele. E a igreja ora. Alaiaçui que andarai. Aiacei andai. Aiaçu, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e aperfeiçoá-la até o fim. Igreja, se coloque de pé por 1 minuto. Estenda suas mãos sobre a vida do pastor. E nós vamos orar para Deus restaurar a saúde do pastor, para Deus cobri-lo com o seu sangue, para Deus livrá-lo de toda retaliação, para Deus ungir a sua mente com óleo. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez em tua presença nós estamos, Pai. Pedimos a ti humildemente e encarecidamente, Senhor, restaura a saúde do teu filho. Pai, visita o teu cérebro, visita o teu sangue, as tuas veias, visita o teu coração, meu Pai, visita os teus ossos, meu Pai, cada órgão dele, Senhor. Nesta noite
misericórdia, em nome de Jesus, vá tocando, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai tocando e vai ungindo ele. Toda a enfermidade, vai tirando agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor. É uma pequena oração, meu Pai. É um pequeno ato profético, Senhor. Meu Pai, mas nós cremos, meu Pai, que nos pequenos sinais o Senhor agirá. Meu Pai, nós cremos, meu Pai, que nos pequenos sinais o Senhor manifestará o Teu poder, o Senhor manifestará a Tua glória, a saúde do Teu Filho será restaurada, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós profetizamos a cura. Nós profetizamos a cura, o milagre. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos aqui nesta noite só para Te dizer que nossa esperança está em Ti, que nossa esperança está em Ti, que nossa esperança está em Ti, meu Pai. Isaías 53 nos diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Suas pisaduras fomos sarados. Meu Pai, nós profetizamos a cura na vida do Teu servo. Deus, em nome de Jesus, restaura. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, livra todos os livramentos necessários, todo laço de morte, meu Pai. Toda obra de macumbaria e feitiçaria seja desfeita, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor.